Senhor, eu sou missionário, servo Roberto, fazendo um trabalho social de evangelização nas ruas, de entregar sopa, de pregar para os irmãos de rua, para aqueles que estão abrigados debaixo da ponte. Não são pessoas de rua, são irmãos de rua. E faça um trabalho também para você entender o evangelho biblicamente. Porque essa geração estão pregando um evangelho muito distorcido. Não conheço muita coisa, mas o que eu conheço já é amplo para você entender. Então, a nossa missão é essa: anunciar a palavra. Não só ficar focado dentro da igreja, não, meu irmão. Nós temos que defender a nossa fé e mostrar para as pessoas o verdadeiro significado que é ser discípulo, ser servo do Senhor. E aonde estão caídos e onde estão os doentes. Porque o Senhor fala: eu não vim chamar os justos à conversão, eu vim chamar os doentes ao arrependimento, à conversão. Eu escolho as coisas loucas para confundir os sábios, os conhecedores. Escolho os fracos para confundir os fortes, os grandes. E o tema dessa pregação é intercessão. Vou dar alguns versículos aqui para você entender. Um texto muito distorcido é 1 Timóteo 2, 5, vai dizer assim. Isso aqui não é, esse versículo aqui não está falando da intercessão, está falando da mediação, da salvação, que Jesus se fez homem e habitou entre os homens. Entre os homens só tinha um que poderia salvar e trazer a redenção da humanidade. Jesus Cristo, homem. O primeiro versículo ela fala para orar uns pelos outros. Vai dizer assim, Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Este é atestado dado nos tempos estabelecidos. Estou usando a Bíblia Jerusalém. Aqui está falando mediador, não intercessor, não mediador da intercessão. Mediação, mediador da redenção, da salvação por toda a humanidade. Aqui foi ali naquela cruz que ele venceu, que ele derrotou, que ele humilhou as entidades, as potestades de Satanás. Satanás foi destruído, Satanás foi vencido ali naquela cruz. Por isso que nós temos essa graça. O único mediador da salvação é Cristo Jesus, homem, que se fez homem, como nós. Deus se fez homem, se fez como nós, mas não no pecado. Para mostrar para nós que a gente pode vencer, que a gente pode agraçar da redenção, da salvação. Aqui está falando da mediação. Versículo 2, 1 ali vai falar orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Agora está falando da intercessão. Fala primeiramente da intercessão, que Jesus se fez homem, que Jesus andou por nós, que Jesus intercedeu por nós como homem. Depois fala da mediação, da salvação. É simples entender esse texto. Mas as pessoas catam esse texto a pé da letra. Mas não é a pé da letra, meu irmão. Tem que ler tudo. Tem que ler o contexto tudo para você entender do que se trata. Agora, recomendo, pois, antes de tudo que você faça pedido, orações, súplica e ações de graça por todos os homens. Olha só. Mostrando para nós que nós possamos orar um pelo outro. Pedir para o Padre orar para nós. Pedir para Nossa Senhora, que é o único e que leva você a Deus, que remete você a Deus. Possamos pedir oração para os outros. Para orar pelos irmãos, orar pelas irmãs, orar pelas famílias, orar pela humanidade, orar pelo presidente, pelo governador e etc. É biblicamente provado. Mas, servo Roberto, isso não prova. Além, um versículo muito forte para mostrar para nós a primeira intercessão. Ali, só você ver Gênesis 4. Quando Caim mata o seu irmão Abel, Abel está clamando por justiça. É só 4, 9 e 10. Mas vamos ler. Yahvé disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o guarda do meu irmão? Yahvé disse: que fizeste? Ouça o sangue do teu irmão do solo clamar por mim.
Olha só. Eu ouvo a voz do seu irmão desde o solo clamando por mim. O que você fizesse, Caim? Caim matou o seu irmão. Ali ele está intercedendo, ele está ali clamando por justiça. De acordo com Apocalipse 6, 9 e 10. O único mediador da redenção, da salvação, da mediação foi Jesus Cristo, meu irmão. Ele fala para orar uns pelos outros. É só. Depois disso, eis que vi uma grande multidão. Não sei, esse que é o 7. Pode ser também. Podia contar de todas as nações, tribos, povos, línguas, estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajado com vestes brancas, com palmas nas mãos. E em alta voz proclamava: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e o Cordeiro. Olha só, as pessoas que foram salvas. Mas o meu texto aqui é mostrar para nós Apocalipse 6, 9 e 10. Ó. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos homens que tinham imolado por causa da palavra de Deus e do testemunho de que ele tinha prestado. Olha só, as pessoas que morreram dando testemunho, vivendo uma vida santa, uma vida que deixou a corrupção para seguir o mestre. Ali estavam clamando diante do Cordeiro de Deus. E ele clamava em alta voz: até quando, Senhor, o santo verdadeiro, trará e fazer justiça, vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Olha só. 8, 3. Outro anjo veio prostrar-se junto ao altar, com um tributo de ouro. Deram-lhe grandes quantidades de incensos, para que oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha só, como os caras estão dormindo. Em Provérbios 15, 24, o sábio escala o caminho da vida para evitar a descida à morada dos mortos. Ali em Provérbios 9, 18, fala ali: a senhora loucura, aquele que morre no pecado, aquele que morre na corrupção, aquele que morre com inamizade com Deus, desce para o caminho da morte. Mas aquele que busca, como esses mártires, como Caim matou o seu irmão Abel, clamou, subiu para uma escada, um caminho da vida que leva à salvação, evitando a morada, evitando a senhora loucura, como vai dizer em Provérbios 9, 18. O sábio escala o caminho da vida, o caminho da salvação, como vai dizer o apóstolo Paulo. Não veja a hora de deixar esse corpo e ir habitar junto do Mestre. Em 2 Coríntios 5, 8 e Filipenses 2, 2, ele fala que não vê a hora. Para ele, a morte é lucro. Vai dizer, ó. Filipenses, é muito forte essa passagem, cara. Mostra para nós que tem vida depois da morte. Em Hebreus 9, 27, passamos para juízo particular. Filipenses 1, 2, 22, né? Mas a gente entendeu o texto aqui, vamos até o 20, ó. Efésios, Filipenses. Ó. Muito forte. Ó. Minha expectativa, esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia. Agora, como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, olha só, pela vida ou pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Olha só. Para ele viver é Cristo, para ele morrer é lucro. O que é viver em Cristo? É anunciar, morrer anunciando Cristo. Mas se eu vivo na carne, me dá a ocasião de trabalho frutífero. Não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e ir estar com Cristo. Mas é o quê? Pois isso é meu. É muito melhor, mas permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Para ele morrer é lucro. Ele não vê a hora de morrer e ir habitar com Cristo, mas para ele é lucro porque é anunciando a palavra, anunciando o evangelho.
Isso, o corpo materno é para isso, mas para ele é lucro também. O corpo serve para ele anunciar a palavra. E ele não vê a hora de morrer para estar junto de Cristo, junto do Senhor, junto com o Mestre. A Ave Maria tem um entendimento muito louco aqui. A linguagem de hoje em dia. É só. Aleluia, Senhor. Mas se eu viver no corpo é inútil para o meu trabalho. Não sei então o que devo preferir. Sinto-me prisionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Estar no corpo para ele é lucro, para ele anunciar, para ele viver anunciando a palavra de Cristo. O outro lado, é melhor também estar em Cristo também. Mas de outra parte, continuar a viver, e nada é necessário, por causa de vós. Olha só. Esse mundo é tão barulhento, esse mundo é tão corrompido. Quando começa a gravar o vídeo, começa a vir os barulhos, começa a vir a pessoa gritar, o diabo já começa a se manifestar. A nossa luta não é contra homem, é contra a potestade, contra os demônios, é contra o evangelho distorcido, de fábula, de novidade. O apóstolo Paulo fala, não vê a hora de deixar esse corpo e ir habitar junto do mestre, mas para ele é lucro, para ele anunciar a palavra, anunciar o reino de Deus. Estou preso entre os dois lados. Para mim é bom de um lado, para mim anunciar. Por outro lado é ruim, porque não vou estar junto de Cristo. Minha alma, meu espírito. Não vejo a hora de deixar esse corpo e habitar. Já tem uma intercessão, Apocalipse 5:8 fala também intercessão. Ali em Gênesis, no comecinho, fala ali também uma intercessão. Apocalipse 6:9-10. Em Provérbios 15:24, em Provérbios 18, vai falar também. Provérbios, Xalabária, Cantra. É muito interessante. 9:18. Aquele que morre com inamizade, que morre no pecado, meu irmão, é descida a morada dos mortos mesmo. Mas que você morre na graça, escalando o caminho da vida, o caminho da salvação. Evita a descida à morada dos mortos. Irá habitar junto do Senhor. Aquele que busca a palavra, aquele que olha, aquele que medita e não tem medo da morte, meu. A morte é lucro. Você está entendendo? Nós temos que chegar a esse grau, nós temos que chegar a esse estágio de santidade. Desejar a morte é lucro. Mas a gente tem que andar na santidade, meu irmão. A santidade. Glória a Deus, aleluia.